de Corinto. Aleluia. Glória a Deus. Deixou aberto aí em Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ou 14 e o versículo 15. Prometo que não serei cansativo. O meu é o eita. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí você vira um pouquinho a página da sua Bíblia, vai para o capítulo 3 e o verso 3, que diz assim: todo mundo achou? Porque diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens. Antes de eu entrar nesta mensagem, irmãos, estou aqui diante de um terrível problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Corinto era uma igreja, ou Corinto era uma cidade que pertencia à Grécia, ficava a poucos quilômetros da capital, Atenas. Todo mundo já ouviu falar nessa cidade, dos Jogos, das Olimpíadas. E a cidade de Corinto era uma cidade portuária, ficava próximo do mar Egeu, e era um ponto completamente estratégico. E a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, ou seja, passava pessoa por ali de todos os lugares do mundo, porque era uma cidade portuária. E Paulo, quando ele percebeu o ponto estratégico daquela cidade, ele falou assim: não, eu vou abrir uma igreja aqui. E ele fez isso na melhor das suas intenções. E ele abriu aquela igreja ali, ele estabeleceu presbíteros, colocou ali um grupo de presbitério, treinou durante um ano, durante 18 meses ele treinou aqueles irmãos para ficar ali no lugar dele. E aquela igreja, ela cresceu de uma forma espantosa, porque aquela igreja estava num lugar estratégico. E ali, por ser também um porto, uma cidade portuária, girava muita plata naquela cidade, ou seja, girava muito dinheiro ali. Então aquela igreja rapidamente, ela cresceu de uma forma espantosa. E além de crescer de uma forma espantosa, aquela igreja, ela ficou o que? Rápido? Ela ficou rica. Rapidamente, aquela igreja, ela ficou rica. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, versículo 7, que aquela igreja, ela tinha todos os dons. Aquela igreja, ela era um sucesso. Todo
conseguia pertencer àquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja, ela não era só famosa. A igreja era uma bênção. Por que a igreja era uma bênção? Porque ela era uma igreja, fala comigo, uma igreja avivada. Ela era uma igreja muito avivada. Ela possuía todos os dons. E aquela igreja dos primeiros anos, ela foi muito bem. Ela foi muito bem. Era mais ou menos assim, ó. Se você deixasse para chegar naquele culto, no culto daquela igreja, o culto no domingo começava às 7 horas. Se você chegasse às 6 horas da tarde, você não conseguia mais entrar. O porteiro ia falar para você assim: olha, já não tem mais lugar, todas as cadeiras estão ocupadas, os corredores também, tem gente sentada pelo chão. Faz o seguinte, volta na terça-feira e volta cedo, que se você chegar aqui tarde, você vai continuar ficando do lado de fora. E aquela igreja, por quê? A fama daquela igreja cresceu. Não tinha mídia, não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha Facebook, nem Instagram. Mas o que existia? Existia o boca a boca. Era a cidade portuária, quem ia lá voltava falando bem daquela igreja. Porque as pessoas ficavam espantosas. Por quê? As pessoas ficavam assim: nossa, sabe por quê? Eles olhavam lá para o púlpito, aquele irmãozinho que estava sentado lá no púlpito, a pessoa já cutucava e falava assim: sabe aquele ali, ó, o de barba? Ele tem o dom de sabedoria. Deus usa esse homem no dom de sabedoria, que é coisa tremenda. Ou seja, Deus usa ele na revelação. Ele chega em você e fala assim: assim diz o Senhor, Deus está me mostrando tal coisa. E assim acontecia. O outro que está sentado ali de cinza, ele possui o dom do conhecimento, ou palavra de sabedoria. Ele abre a Bíblia e Deus dá revelação para ele na hora. E o outro, não adianta. Se for pregar na igreja, ele tem o dom de discernir os espíritos. 9 dons aquela igreja tinha, tanto espalhados no púlpito, como espalhados na nave da igreja. Quando terminava o culto, a irmãzinha ali de vermelho era chamada no canto: irmã, ora para mim, porque eu sei que a irmã tem o dom da fé. E aquela irmãzinha, aquela ali, tá vendo aquela ali de vermelho? Ela orava e falava assim: ó, segundo a minha palavra, Deus amanhã vai abrir uma porta grande para você. E aquilo que aquela irmã profetizava acontecia, porque esse é o dom da fé. O outro irmãozinho, aquele ali, que está sentado ali, olhando para mim, ele tinha o dom de curar. E todo mundo sabia. Terminou o culto, o irmãozinho ia lá aleijado com a muleta: olha por mim, irmão. Ele estendia a mão e falava assim: larga as boletas e anda em nome de Jesus. O irmão saía andando pela nave da igreja. O outro era usado em operação de milagres, ou seja, operação de maravilha, milagres extraordinários. E assim a igreja ia. O outro, aquele ali, ó, que o pessoal fala que veio da Bahia, era usado em dom de profecia, pregador de primeira qualidade, pegava a Bíblia e trazia a palavra profética para a igreja. Estão entendendo a mensagem? Já veio? Glória a Deus. O outro, e o mais interessante, levantava uma irmãzinha no meio da nave da igreja falando em línguas. Lá no canto onde está o Rodrigo, levantava o irmão traduzido e falava assim: assim diz o Senhor para essa igreja. E a igreja era um sucesso. E aí, está entendendo a mensagem? E a igreja começou a crescer de forma espantosa. Calma, segura. E a igreja começou a crescer de forma espantosa. Fala para o irmão que está do seu lado: mas o tempo passa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ainda mantém a sua fé que você tinha 5 anos atrás? Aqui do meu lado direito, você ainda é aquele crente que você era
há 2 anos atrás? O tempo o quê? E o tempo é cruel. O tempo não muda só a nossa aparência física. O tempo não faz só as rugas aparecerem, apesar que eu não tenho nenhum. Quase 50 anos, não tenho nenhum. Não é só as rugas que aparecem. O nosso comportamento com o tempo também muda. E o que foi que aconteceu com aquela igreja, Brito? Mas o tempo passou e a igreja, que era uma bênção, ela se tornou intelectualmente arrogante. Aqueles crentes que eram humildes, que Deus usava uma humildade tão grande. Lembra dos pregadores, dos profetas? Eles começaram a debater um contra o outro, que era um melhor do que o outro, que pregava mais do que o outro. Começaram, tá me filmando, né? Começaram a cobrar para pregar. Eles ficaram arrogantes. Eles começaram a bater a mão no peito e falar que era a melhor igreja do mundo. E o tempo foi passando, e aquela igreja ficou mais rica ainda. Mas riqueza não é sinal da presença de Deus. Vou repetir: riqueza não é sinal da presença de Deus. Não é porque uma igreja tem um templo próprio, uma galeria, ônibus e muitos outros bens, que a presença de Deus está naquele lugar. Ficou rica. A igreja de Laodiceia era rica. Lá em Apocalipse fala que a igreja de Laodiceia é uma igreja rica, mas lá também fala que Deus reprovou e rejeitou eles. Uma igreja super rica. E o que aconteceu com a igreja de Corinto? Ela se tornou moralmente corrupta. Por que ela se tornou moralmente corrupta, pastor? O importante não é o começo. O importante não é o começo. O provérbio chinês não, o provérbio indiano diz assim: importante não é como se começa, importante é como se termina. Deus, tu és maravilhoso. Aquela igreja de fervorosa, de repente o povo começou a dar lugar para a discórdia. Lembra da igreja dos 9 dons? Do povo saindo no manto, dos irmãos orando e Jesus curando, da irmãzinha que ficava em pé falando em língua, o irmão lá atrás discernindo. Aquela igreja agora virou uma bagunça. No dia da ceia, sabe o que ele fala? Paulo fala assim: olha, eu não sinto nem um pouco de prazer no que vocês estão fazendo. Coríntios 11:17. Porque vocês não ajudam para melhorar, mas vocês estão ajudando para piorar. Porque eu ouço muita coisa de vós, e eu sei que a maioria das coisas que eu ouço é verdade. Porque quando vocês se ajuntam, não é para comer a ceia do Senhor. Sabe o que eles começaram a fazer no dia da ceia? Cada um levava o seu pão, pegava uma caixa de isopor, e cada um levava a ceia para dentro do templo. O homem que estava aqui, o presbitério da igreja, começaram a aceitar esse tipo de coisa. Mas por que o presbitério começou a aceitar esse tipo de coisa? E eles começaram a se reunir, e cada um tomava a sua ceia. Quem tinha dinheiro pegava aqueles pão gostoso, levava a família, se reunia lá no canto. E eles tomavam vinho até ficarem bêbados. Enquanto tinha alguns que não comiam e não bebiam nada. O que foi que aconteceu com essa igreja, pastor? O que foi com a igreja? Foi o que aconteceu com aquela igreja da Grécia. A igreja que para você chegar para sentar, você tinha que chegar. Um culto que começava às 7 horas. Você arrumou um lugar sentado no corredor. Você tinha que chegar às 6 horas da tarde.
ou você sentar nas cadeiras, você tinha que chegar às 5. O que foi que aconteceu com aquela igreja, Gabriel? O que foi que aconteceu? O livro de Coríntios, 1 Coríntios, ele não é escrito de uma forma cronológica, ou seja, eles misturaram as cartas. Porque no capítulo 5, nós vamos ver, sabe o que? Uma das respostas. O capítulo 5, capítulo 5, versículos 5 e 6, Paulo, ele exige que um sujeito, ele seja disciplinado. Por que aqueles presbíteros aceitaram esse desaforo do camarada está em pecado de adultério com a própria madrasta, tendo relações com a própria madrasta e participando das coisas da igreja como se fosse algo mais normal? Eu estou conjecturando, Paulo não fala isso, Paulo fala que é para entregar ele na mão de Satanás. Mas eu quero acreditar que aquele camarada, ele tinha um dízimo muito grande. Ele era um homem de muita influência. Quem sabe ele era o pai da regente dos adolescentes, sogro da coordenadora do Ministério de Mulheres, irmão do porteiro. Quem sabe era de uma família que comandava a igreja. Porque eu acredito nisso? Porque os presbíteros da igreja, o presbitério, eles não tiveram coragem de disciplinar ele. Uma igreja que aceita, que passa a mãozinha, que encobre o pecado, ela vai falir. Ela vai falir. Ela vai fracassar. Não importa o tamanho do dízimo, não importa a influência que a família tenha na igreja. Aí Paulo fala assim, tá vendo? Um pouquinho de fermento aí, um pouquinho a mais estraga toda a massa. É isso que está acontecendo no meio de vocês. Vocês estão aceitando o pecado no meio de vocês como se fosse a coisa mais normal. E o pior de tudo, eles conseguiram dividir a igreja em 3 classes de pessoas. Agora naquela igreja tinha um crente natural, o homem natural. Agora naquela igreja tinha o homem carnal. Agora naquela igreja tinha o homem espiritual. E eles viviam se chocando um contra o outro. Por quê? O homem carnal, eu coloquei assim: homem natural, homem carnal, homem espiritual. Como identificar eles? Olha aqui para mim. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Talvez hoje, como naquela igreja lá de Corinto, nós tenhamos pessoas aqui no nosso meio que são como aquela classe de crente que ficou dentro daquela igreja. O crente natural, né? Que não entende as coisas do Espírito, que não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador. Porque o crente natural, tudo para ele é normal. O crente natural, se ele tomar ceia e se ele não tomar ceia, tanto faz. O homem natural, se a igreja está cheia ou se está vazia, tanto faz. O crente natural, se ele deu glória a Deus ou se deu aleluia, tanto faz. Se o culto foi uma bênção, se o culto teve batismo com o Espírito Santo, se o culto teve glória a Deus, se o culto, para ele tanto faz, porque ele é natural. Ele não vive no mundo que nós vivemos, ele
Esse é o crente natural. Cadê o crente natural? Eu não posso te identificar, mas o Espírito Santo te identifica. Eu vou repetir para ver se eu ouço glória a Deus. Eu não posso te identificar, mas o Espírito Santo, ele te identifica. Mas nós temos o homem carnal. O homem que é natural, ele nunca foi espiritual. Mas o crente carnal, ele já foi espiritual. Lembra dos crentes de Corinto? Os que rodavam, os que pulavam, os que levantavam a mão, assim diz o Senhor. Agora eles estavam fazendo o quê? Brigando um contra o outro. Agora não são mais espirituais, agora viraram carnais. O carnal já foi espiritual um dia. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só há condenação para quem anda segundo a carne. Olha aqui para mim, Júnior, me dá um fundo musical de drama. Olha aqui para mim. A maioria de 10 problemas que nós temos na igreja, 9, baixinho, 9 é relacionado à carnalidade. O pastor está doido? Aquela igreja fracassou, mas deixou um exemplo para nós. É mais ou menos assim: você está indo por um caminho, aí você encontra alguém, o camarada vem todo quebrado, nariz quebrado, olho roxo, mancando, e ele vai falar para você, assim: ei, não vai por esse caminho não, porque eu encontrei um monte de ladrão lá, e eles me deram uma surra. Você vai por aquele caminho? Você muda o caminho. E muitas coisas que acontecem servem do que para nós de exemplo. E aquela igreja deixou um triste exemplo para nós. Primeiro, eu coloquei assim: 7 diferenças do crente que é carnal e o crente que é espiritual. Você quer saber quais são? Vou perguntar. Os senhores querem saber quais são as 7 diferenças? Amém. Vocês estão prontos para o que Deus vai falar aqui essa noite? Se Ele trouxer uma palavra doce, você vai aceitar, amém? Amém. Mas se a palavra for amarga, você vai aceitar do mesmo jeito, amém? Se tiver reprefai, Deus falou, amém? Amém. E se não tiver reprefai, Deus falou do mesmo jeito, amém? A primeira diferença eu coloquei: o carnal acha que sabe tudo. O espiritual sente a necessidade de buscar mais de Deus. Ele tem fome da fala assim: o espiritual, ele tem fome da palavra. Crente que é carnal, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. O crente que é espiritual, ele vai chegar em casa cansado. Pegou um trisão, chegou
mas ele é espiritual. E as coisas do Espírito só discernem quem é espiritual. Ele vai falar para a mulher assim: mulher acorda, vamos para a escola dominical bem. Mas ontem eu estou tão cansado. Mas vamos para a escola dominical bem. Vamos para o culto de ensino, amor. Não, mas eu estou. Vamos mesmo cansado. Nós precisamos disso para a nossa vida. Nós precisamos disso para crescer. Nós precisamos disso para nos fortificar. O carnal não. O carnal fala: eu não preciso disso. Eu sei de tudo. Eu pego aquele gibizinho. Para que eu vou lá? Para que eu vou lá? Para ficar vendo o pastor ler aquele gibizinho? Quer saber? Eu vou dormir até feder. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. O carnal, ele adora promover uma dissensão, ou seja, uma discussão. Ele esquece que Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como nós estamos com uma geração. Eu falava de grande carnudo, né? A gente já fala assim: é carnal, José. Carnudo não existe no vocabulário. Como nós estamos com a geração de crentes carnais, crentes que qualquer coisinha, olha aqui para mim, crente que qualquer coisinha, qualquer motivo, eu vou pedir 5 minutos para Jesus. Ela não sabe, mas eu tenho sangue de pernambucano. Eu tenho sangue de baiano. Comigo é assim, eu risco a faca, ó. Mas o que é espiritual fala assim: o sangue de Jesus me lavou. Cadê os espirituais? Levanta a mão, fala: o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me comprou. Eu não sou encrenqueiro coisa nenhuma. Pelo contrário, quando eu pego alguém que está nervoso, que quer brigar, eu acalmo ele, trago uma palavra de ânimo para ele, peço para ele ir lá se consertar com o irmão. O crente que é espiritual, ele promove no meio da igreja, no meio dos seus, a paz, ele promove a comunhão. Cadê os crentes espirituais? Levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Glória a Deus. E Corinto estava assim. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos ficando iguais. O crente carnal é mais ou menos assim. Falei na escola dominical e vou repetir: gigantes vão se levantar contra a sua vida todos os dias, até você morrer. Gigantes irão se levantar contra você todos os dias da sua vida. Ou o gigante do desemprego, ou seja, o gigante da tristeza, o gigante do desamparo. Gigantes vão se levantar contra a sua vida todos os dias. Mas aí é a hora que você tem que provar, não para mim, você tem que provar para você mesmo. São 3 que você vai provar. Primeiro para você, depois para Deus, e depois para a potestade de demônios que estão à sua volta. Você vai mostrar para eles quem é você. Moisés pega 10 crentes, chama todos eles e fala assim: vocês são tudo batizados nas águas? São circuncidados, tá? Vocês são tudo batizados nas águas? Somos. Quantos de vocês têm promessa? Temos. Então vocês vão lá dar uma espiada na terra e traz para mim um relatório. 10 crentes. Foram os 10 crentes
quem não é. Nós passamos, olha aqui para mim, nós passamos 2 anos ouvindo a mesma profecia. O vento está chegando, não foi, Cris? Não foi, Senhor? O vento está chegando. Assim diz o Senhor, pastor: o vento forte está chegando. Te prepara, porque vão ficar só os fiéis. Vão ficar só os que são fiéis. Teve um dia que o Alex, a última profecia que nós ouvimos, o Alex olhou para mim e falou para mim assim: eu não aguento mais essa ladainha. Eu falei para ele: quieto. Quando Deus fala, Ele, seja por bem ou seja por mal, quando Deus fala, Ele, 2 anos. Os espias foram lá olhar a terra. Agora volta. O problema é que os 10 carnais chegaram primeiro. Os que são carnais falam logo assim: vai fechar. É melhor cair fora antes. Aquele ministério de jovens acabou. Só vai ficar a Micaela. Os 10 chegaram assim: tem gigante. Eles não falaram de jeito nenhum das coisas boas que tinham na terra. Eles só falaram das coisas más, só das coisas ruins. O crente que é carnal, ele não consegue ver as coisas boas. Ele só consegue ver as coisas ruins. Dois anos ouvindo, e Deus cumpriu. Amém? Aprendemos uma lição. Os crentes carnais, eles só vão ver a dificuldade. Você viu o culto de quinta-feira, que bênção? O evangelista Josivaldo pregou. Eu não senti nada. Você percebeu que a igreja Refúgio está crescendo? Só se for em número de cadeiras. Você viu que Jesus está batizando com o Espírito Santo? Aonde? Só se for na televisão. O que é carnal, ele não consegue ver nada. Mas eu louvo a Deus que, como Josué e Caleb, vou jogar para vocês agora. Eu creio que, como Josué e Caleb, nós temos aqui crentes espirituais. Levanta sua mão, crente. Eu creio que, como Josué e Caleb, nós temos crentes aqui que são espirituais, que estão vendo o tamanho do gigante, que viram o tamanho do gigante, que viram as dificuldades de alugar um galpão desse tamanho. Feio, porque esse galpão é feio. Tem gente que olhou e falou assim: é feio. Você viu que era feio, mas você falou assim: não importa que é feio, não importa as dificuldades. O importante é que Deus colocou na nossa mão, e Ele já garantiu a vitória. Cadê os crentes espirituais dessa igreja? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. A pior coisa que tem no tempo de prova é você ouvir acusações. No meio daqueles 12, tinham 2 que eram crentes, salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus, que eram espirituais, que olharam para os gigantes e falaram assim: tem gigantes,
mas nós ainda acreditamos na promessa. É difícil, mas nós ainda acreditamos na promessa. Levanta a mão, crente, e fala: nós acreditamos na promessa. Você acredita porque você é um crente espiritual. Qual a diferença do carnal, pastor Aparta? Para os carnais, a vida de pecado é normal. Pecado não é normal. Sexo entre solteiros não é normal. É maldição. Alguém falou para você assim: escuta, porque eu vou falar para você exatamente do jeito que alguém te falou. Alguém te falou assim: quando você pecar, entra para dentro do seu quarto e pede perdão para Deus, você e Deus. Não precisa você levar para o pastor. E você, toda vez que você peca, você faz isso. E chega na igreja como se fosse a coisa mais normal. Parou de tomar ceia para se autodisciplinar. Mas você não pode se autodisciplinar, porque Deus colocou um anjo na frente da igreja. Você vai gerar filhos, se você é solteiro, você vai gerar filhos amaldiçoados. Você vai gerar filhos amaldiçoados. Se você é casado e está tendo aventuras extraconjugais, você está trazendo maldição para dentro da tua casa. Tem um louvor que diz assim: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que o errado não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o amor não está mais nos corações. Um abismo chama o outro. E assim o crente vai. O crente, que ele é espiritual, ele pode até pecar, mas ele confessa, ele pede perdão. Sabe por quê? Porque ele fica lá naquele versículo que diz assim: esforcem-se para viver uma vida de paz com todos os homens, porque sem santidade, fala para o irmão que está do seu lado, sem santidade ninguém vai ver Deus. O crente que é espiritual, cambaleando, porque não é fácil ser santo. Se alguém falar para mim: pastor, é fácil ser santo, eu vou falar: mentira, não é fácil ser santo. É por isso que o reino do céu será tomado à força, porque não é fácil ser santo. Mas para entrar no céu, nós temos que ser santos. Nós temos que viver uma vida de santidade. Você pode falar amém? Amém? Os carnais, aleluia. Os carnais, eu coloquei mais ou menos assim. Já viu aquela pessoa? Tem pessoas, olha aqui para mim, que vai passar 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, e quando morrer vão para o inferno. Sabe por quê? Porque ele fala assim: não tem jeito, pastor. Quando eu lembro do que a Maria Chiquinha fez para mim em 1968, eu nasci em 68. Quando eu lembro do que a Maria Chiquinha fez comigo,
O ódio volta tudo à tona, pastor, me dá uma raiva. Irmão, tem crente que não está tomando ceia porque brigou com o cachorro. Eu estou com ódio daquele vira-lata, pastor. Está pensando que as coisas de Deus é brincadeira. Eu estou com ódio de morte. Se eu puder, eu pego ele e rasgo ele na unha. Pega um machadinho, esquartejo todo ele, pastor. Segura aí, Jesus, eu vou entrar no seu palco, segura. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. A vida não pode agora ofuscar o reino de gozo celeste que Deus quis para me preparar. Irei eu para minha cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande. Eu tive um problema muito sério com uma irmã na igreja, a primeira igreja que eu dirigi. Aquela irmã era uma bênção. O cabelo dela parecia uma anaconda enrolada assim, enorme, vinha aqui. E aquela irmã, ela teve uma treta com a outra. E eu chamei ela, eu conversei com ela, conversei com você, presta atenção. Você está errado. Você tem que pedir perdão para ela. Ela falou para mim assim: eu morro, eu vou para o inferno, mas eu não peço perdão para ninguém. Tem gente que está achando que o inferno sabe o que é? Disneyland. A Bíblia fala que lá o corpo queima e não morre. A Bíblia fala que lá só ouvem gritos de ai, 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 ai. Gritos de ai. Crente carnal. Arregaça a mão. Você falou? Você falou? O crente espiritual, ele fica lá naquele versículo e fala assim: por se perdoar a ofensão dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14. O crente que é espiritual, mesmo quando ele é ofendido, não precisa o outro pedir perdão. Lá dentro do coração dele ele fala assim: eu te perdoo. Você pode fazer isso essa noite? Eu gostaria que você voltasse lá naquele ano que aquela pessoa fez aquilo com você agora. Usa a tua mente. Talvez você que é mulher foi abusada por um tio, por um pai, por um irmão. Pior quando é pai. E você nunca conseguiu liberar perdão.
Eu gostaria que você voltasse lá, naquele dia. Curva a sua cabeça agora. Eu gostaria que você voltasse agora, curva a cabeça. Lá naquele dia que o seu pai, a sua mãe, sua tia, não sei quem, falou para você assim: você vai ser uma prostituta, você vai ter vários filhos, cada um de um homem diferente. Eu quero que você volte agora lá naquele dia que o seu pai falou para você assim: você não vai prestar para nada. Eu quero que você volte lá naquele dia, quando todo mundo estava dormindo, e você sentiu aquela mão suja violentando o seu corpo. Quero que você volte lá aquele dia, quando aquele homem inescrupuloso fez tanta promessa para você, e depois que roubou a sua virgindade, te largou lá, deu risada e falou que não queria mais saber de nada com você. Quero que você volte lá, menino, moço. Você tem vergonha de falar, você nunca contou para ninguém. Porque você tem vergonha de falar que você foi abusado sexualmente. Você volte lá naquele dia, quando o seu marido chegou bêbado, drogado, sujo, e te obrigou a ter relações com ele. Quando ele chegou bêbado e te surrou, te bateu, e criou um ódio tão grande dentro do seu coração, que até hoje você fala assim: como eu queria que ele morresse, como eu queria que ela morresse. Eu quero que você volte lá naquele dia, olhe bem para a cara daquela pessoa. O seu espírito, usa a sua alma agora, o seu espírito. Volta lá naquele dia, olha bem para a cara dele e fala assim: eu te perdoo. Eu te perdoo. Olha bem na cara dele e fala assim: em nome de Jesus, eu te perdoo. Voltou. Você consegue sentir agora um gozo, uma paz no seu coração? Você consegue sentir agora uma alegria que você nunca teve antes? Você consegue sentir agora o peso que você carregava sobre os seus ombros sendo tirado agora? Você consegue sentir? Está difícil, tem muitas pessoas que abaixaram a cabeça e não conseguem levantar a cabeça, porque ainda não conseguiram liberar o perdão, não conseguem levantar a cabeça. Volta lá naquele dia, olha bem para a cara dele, olha bem para a cara da sua mãe, da sua madrasta, olha bem para a cara do seu pai que te abandonou tão pequeno, e fala para ele assim: eu te perdoo.
são espirituais. Porque os que são carnais nem lágrima conseguem derramar na presença de Deus. Volta lá. Você conseguiu liberar perdão? Você conseguiu liberar perdão? Eu estou sentindo uma unção de aquebrantamento aqui hoje tão grande, desde a escola dominical. Quantas palavras de maldição, quantas decepções, quanta traição. Mas levanta a sua mão essa noite e fala assim: eu perdoo em nome de Jesus. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Levanta a mão e fala: eu perdoo em nome de Jesus. Eu não imaginava que o culto ia tomar esse rumo. Tá mentindo. Mas eu preciso concluir essa mensagem. Eu preciso concluir essa mensagem ultimamente. Ultimamente eu ando deixando as mensagens pela metade. Eu preciso concluir essa mensagem. Os carnais, eles não se preocupam com a salvação. Os espirituais, eles vivem o dia de hoje como se o arrebatamento fosse acontecer hoje. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O último, para a gente terminar, o 7. Tá difícil pregar. Só um pouquinho para eu concluir. Segura um pouquinho. Depois desse tópico nós vamos ficar em pé. O ministério pela adoração vai vir, nós vamos dar lugar. Mas segura um pouquinho. E segura a criança também. Criança correndo pelo meio da igreja, tira meu som. Presta atenção. Os carnais, eles são críticos. Eles não conseguem sentir Deus. Ele está do seu lado aí. Ele está com o olho seco. E você está chorando. E ele está falando assim dentro do coração dele. O pastor conseguiu emocionar esse besta. O pastor conseguiu emocionar essa besta. Porque esse camarada está pregando aí emocionalismo puro.
sentir a presença de Deus, não consegue se entregar, fica igual Mical. Lá vem Davi, que era um crente espiritual, que era um crente cheio do poder de Deus, que era um crente que dava lugar para o Espírito Santo. Cadê esse crente? Será que nós temos crentes Davi aqui essa noite? Será que nós temos crentes Davi aqui essa noite? Mas Mical era uma crente carnuda, carnal. Ela fica na janela e lá vem Davi dançando. Lá vem Davi dançando, lá vem Davi adorando. A igreja de Corinto começou assim. Se nós começarmos a dar lugar à carne, a nossa igreja vai falir. Mical ficou na janela falando assim: olha que vergonha, olha que vergonha. Fica pulando, mostrando os fundinhos, parecendo um vadio. E Davi pulando, dançando, adorando na presença de Deus. O crente carnal não sente nada. O crente carnal, ele só sabe criticar, ele só sabe ver defeito nos outros. Mas essa noite, sai da janela. Aleluia. Essa noite, sai da janela. Vem dançar com Davi. Vem se alegrar com Davi. Vem ser cheio com Davi. Venha dar lugar para o Espírito Santo com Davi. Em pé, igreja. Em pé, igreja. Plena adoração. Vamos dar lugar. Oh, aleluia. De Panamaço, de Manaço, de Cobalá. De Passuia, de Cobalá.